Convidamos agora a mesa para mediar a primeira aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o coordenador do evento, professor doutor André Coutinho de Almeida. Convidamos à mesa também o professor doutor Gabriele Corneli. Gabriele Corneli é professor titular da Universidade de Brasília e coordena a cátedra Unesco Archive sobre as origens plurais do pensamento ocidental. É professor de filosofia antiga do curso de graduação em filosofia da UNB, orientador de mestrado e doutorado nos cursos de pós-graduação em metafísica e em literatura na UNB, e professor colaborador do programa de pós-graduação em filosofia da UFMS. É também editor das revistas Archive, Plato Journal, Atlantis e das coleções Archive, Cátedra de Mil Platos, Estudos e Séries. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos entre 2011 e 2013 e da International Plato Society entre 2013 e 2016. Publicou mais de 100 artigos e algumas dezenas de livros sobre temas de filosofia antiga, com uma especial atenção para a filosofia pré-socrática e Platão. Boa noite a todos, todas presentes. Eu sei que está todo mundo ansioso para escutar o professor Gabriele Corneli, mas eu gostaria aqui, na verdade, de poder fazer aqui alguns agradecimentos, principalmente aqui ao professor Fabrício, nosso promotor de pesquisa e pós-graduação. Aqui, evidentemente, estendo o agradecimento ao professor Camilo, nossa reitora, ao professor Albert, vice-reitor, e inclusive até a gestão anterior do professor Cury, uma vez que começamos todo o nosso processo de discussão do programa de pós-graduação em filosofia no mandato do professor Cury. A situação não era das mais fáceis. A gestão anterior e essa sempre muito honestos conosco, também muito solícitos, na medida em que a gente buscou alternativas e sempre que a gente chegava com as alternativas, elas eram bem recebidas, direcionadas, enfim. Foi fundamental para que essa conjunção de fatores que aconteceu, além da causa global, porque houve uma série de fatores ali com os quais a gente teve que lidar, favoreceu com que o programa, de fato, visse a luz do dia. Então, muito obrigado, professor Fabrício. Muito obrigado, professor Cleverson, nosso diretor aqui da Faculdade de Ciências Humanas. Por ocasião do evento, a gente normalmente cadastra a ação de uma ação de extensão, não apenas para registrar, mas também para tentar algum recurso, para deixar o evento mais bonito, etc. e tal. E muitas vezes o próprio trâmite burocrático do evento agora no início do ano não nos possibilita ter acesso a esse recurso, e o professor Cleverson foi extremamente simpático a nossa proposta. Quando eu falei com ele, ele disse: olha, nós temos um recurso, acaba amanhã, para passagens, vamos usar. Temos um recurso provavelmente chegando em março para diárias, etc. E procura, vamos usar. E é graças a isso também que esse evento está acontecendo. Obrigado, professor Cleverson. O professor Wayne também apoiou a proposta desde o início. Aliás, a gente conversou sempre sobre essa aula inaugural do programa, como que isso seria simbólico. Na verdade, essa é a aula inaugural simbólica do programa. Está literalmente inaugurando as nossas atividades. E a gente pretende que isso se torne uma tradição. Que as aulas inaugurais passem a inaugurar o início do semestre letivo.
inclusive variando entre as nossas linhas de pesquisa, né? Hoje nós temos um professor aqui da linha de ética e filosofia política, quem sabe ano que vem o professor ali organizando a linha de epistemologia e filosofia da ciência e assim sucessivamente, né? Obrigado, professor Wayne. Agradeço, faço uma menção honrosa para o professor Fabrício, coordenador do curso de filosofia, que também apoiou o evento. A gente precisa de resoluções de colegiado para esses eventos. O professor Fabrício também é muito solícito. Em nome do professor Fabrício, agradeço os professores aqui presentes, que eu estou vendo aqui, né, nossos colegas de curso, o professor Amir, professor Cristina, professor Fabrício, professor Ronaldo, professor Vinícius, enfim. Aos colegas aqui da história, né, professora Dilma, ainda hoje à tarde, né, Dilza, ainda hoje à tarde, estivemos lá na livraria da UFMS, né, inaugurando a livraria naquele novo espaço, e eu mencionei a importância, né, do que a gente chama no grego de koinonia, né, que é uma comunidade, companheirismo, solidariedade, né? A gente vive tempos de muita divisão, né? de muito sectarismo, né? O filósofo não fala com o filósofo, o professor não fala com o aluno, o pessoal que estuda à tarde e meia-noite, né? Enfim, entre outras divisões que, ao nosso ver, só enfraquecem, não fortalecem programa, cursos, etc. As relações humanas em geral, né? E agradecer, evidentemente, ao professor Cornélio, né, que foi um parceiro também do processo de implantação, da criação do nosso programa, né? Sempre muito solícito, generoso, ágil nas respostas que a gente precisa, muitas vezes, né? E, claro, também aqui fazendo uma homenagem ao nosso estimado e saudoso professor Hector Denor, nosso orientador, né? Obrigado a todos os presentes, alunos, estudantes dos cursos de graduação, da pós. A gente tem aqui, então, um bom evento essa noite. Obrigado. Gente, o que é isso? Eu estou assim, não sei o que falar. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto realmente muito em casa aqui. Não porque oficialmente estou em casa, eu oficialmente sou professor dessa universidade, viu, Fabrício? Vou mandar o meu salário aí para você. Brincadeira, eu sou professor da Universidade de Brasília, então, federal também, então é isso mesmo, já está tudo incluído. Muito obrigado pela acolhida, Cleverson, Wayne, por toda essa ideia, André, que foi quem teve a ideia de me convidar, de verdade, inicialmente, não somente para esse evento, mas para participar do programa. Estou realmente comovido. Vou dizer uma coisa que pode parecer que eu estou meio metido, talvez eu seja um pouco metido, mas assim, eu sou professor colaborador de 3 programas. Da Universidade de Coimbra, da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, e agora da Universidade de Mato Grosso do Sul. Estava faltando, né? Estava faltando uma colaboração no Centro-Oeste, que é a nossa região comum, inclusive, né? E a gente está sempre tentando, politicamente, né, Fabrício, dizer, ó, Centro-Oeste, gente, não é somente o Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Nós somos pequenos, mas fazemos muito barulho. Então, muito obrigado, novamente. Posso fazer isso? Sim, sim. Só uma observação, perdão, professor Gabriel. Estão passando 2 listas, se não me engano, no auditório. Uma é um sorteio que a gente vai fazer ao final aqui da apresentação do professor Cornélio, da tradução do Verbo de Platão, que o professor recentemente criou pela editora Degre, Companhia das Letras. Uma lista que é a professora Cristina, a lista de presença da segunda professora Cristina, que vai recolher ao final. E um QR Code, se não me engano, o Davi vai afixar aí na saída, vai circular também. Esse QR Code é para emissão de certificados, porque seriadores vão comer uma ação de extensão, horas complementares aí, sobretudo para o pessoal da graduação. Obrigado, professor.
Eu que agradeço. Vamos ao que importa, então. A República de Platão é provavelmente o livro mais importante de toda a história da filosofia e talvez de uma parte significativa da história da literatura, do mundo ocidental, qualquer sentido vocês queiram dar esse nome, né? E nesse texto de República eu quero ler com vocês hoje uma passagem. É isso. O que a gente faz na filosofia, também na pós-graduação, é ler o texto e tentar entender. Simples. Ok? Isso se faz desde o começo. A gente não mudou muito a metodologia, não. Está usando o Canvas agora em vez que o PowerPoint. Não eu, obviamente, que eu sou velho, né? Mas, assim, basicamente a metodologia mesmo. E é uma imagem muito especial que teve muito impacto depois também na história do pensamento, na história da arte, que é essa imagem aí, né? Do navio dos loucos. Vocês vão encontrar essa imagem do navio dos loucos. Esses loucos não são as pessoas que têm problemas mentais, um outro conceito de loucura, não falaria dessa forma, vem exatamente desse texto de República. Então essa imagem inaugura uma série de imagens centrais para todo o pensamento platônico. Tem 4 imagens importantes na República de Platão. Muitas delas vocês já ouviram falar. A mais famosa é a caverna, célebre imagem. Mas tem a imagem da linha também, que é uma imagem um pouquinho mais complicada de entender. E tem a imagem do Sol, do eclipse. E a 4ª imagem é esta do navio. Certamente, esta imagem, essas 4 imagens, são talvez os textos mais estudados de toda a história da filosofia, já desde a antiguidade. Tem um belíssimo comentário do próprio, por exemplo, que é logo depois do começo da Era Comum, né? A gente não fala mais depois de Cristo ou antes de Cristo, porque nós somos laicos, então fala depois da Era Comum, antes da Era Comum, né? Então, depois de Cristo, para entender. O Próclo se dedica também a estudar essas imagens. Mas essa imagem do navio, comparado com a imagem da caverna, por exemplo, das outras 2 imagens, da linha do Sol, ele não foi muito estudado, né? E essa é uma boa justificativa para vocês fazerem uma dissertação, uma tese, né? Diz assim, bom, foi estudada, mas não o suficiente, então, por favor, me dê uma bolsa para estudar isso. Essa é basicamente como funciona a nossa vida, né? Você tem que justificar o uso dessa... Então, estou justificando, olha, eu acho que não foi tão bem estudado. Obviamente, se vocês vão ler um livro de ciência política, está lá. Sempre está lá, mas não na filosofia. E aí eu já vou querer, com essa observação, fazer vocês pensar que, no fundo, nós estamos atravessando uma barreira aqui com esta imagem, que é aquela entre a filosofia e a constituição de um Estado, que é um dos temas das ciências políticas. A filosofia é muito interdisciplinar, como vocês sabem. Antes de entrar na imagem, e é isso que eu vou fazer com vocês hoje, quero que vocês entrem na imagem comigo e tentem assim ver o que ela pode significar para Platão primeiro e, quizá, até para hoje, né, para a gente. Tem uma moldura dessa imagem, né? A imagem sempre tem uma moldura, né? E essa moldura são as primeiras páginas do livro 6º de República, né? Se alguém não leu ainda a República, depois de ler a Bíblia Hebraica e Homero, leia a República. Nessa ordem, tá? São os clássicos, né? Então, assim, leia a República, é um dos textos de fato fantástico. Vocês vão adorar. Não porque eu estou dizendo, é porque a história do pensamento nos diz que é um texto muito legal. No livro 6º, então, no começo, né, tem um longo excurso, um longo texto argumentativo que é muito importante. O que está em jogo nessas páginas é algo que todos nós, filósofas e filósofos, sabemos que não vai dar certo, que é a ideia de que os filósofos e as filósofas devem ser reis, né? Quando eu escuto essa história dos filósofos reis de Platão, eu fico pensando no meu departamento de filosofia, pelo amor de Deus, é impossível, começando por mim, obviamente, não seria tão, né? Mas esta ideia dos filósofos reis e filósofas reis, pode ser reitor, pró-reitor também, não dá certo.
não dá certo, já pensei sobre isso várias vezes. Não, mas a brincadeira qual é? Essa história do filósofo rei tem um sentido, não é? Foi popularizado com essa ideia, mas Sócrates, nesse texto, vocês sabem que Sócrates é a personagem principal dos diálogos de Platão, né? De quase todos. Ele propõe isso, né? Você tem um problema sério aqui. A cidade não funciona. Aquilo que eu estava colocando lá. Tem uma crise da política. Não é algo que a gente não sente, né? Vocês estão sentindo aquilo que os autores chamam de uma cupinização da política? Você mantém a casca de democracia, mas os caras estão comendo por dentro. Vorcar e companhia, estão comendo por dentro. Está entendendo? Então você tem um sistema que a gente olha e fala assim, não, a gente está numa democracia, sim, mas parece que não está funcionando, parece que está oco, né? Platão estava com a mesma impressão, não surpreendentemente, talvez um pouco deprimente essa ideia, né? De que Platão tinha o mesmo problema, ainda não foi resolvido 2.500 anos depois, e ele começa a pensar no diálogo, o diálogo de Sócrates com seus colegas, amigos, etc., começa a pensar o que fazer com a cidade, né? O que a gente vai fazer? E, obviamente, a pergunta é, o que é uma cidade justa? Isto é uma cidade que funciona para todos, né? Que funciona bem, que não é cupinizada por dentro. E Sócrates, em um certo momento, sai com essa ideia de que o único jeito de resolver o problema é colocar filósofos no poder. E a gente está tão acostumado com essa ideia de que a gente não lê o texto com o cuidado ou com, digamos assim, a atenção que ele mereceria, porque no momento que Platão faz Sócrates dizer isso, a resposta de Adimanto, que é o interlocutor naquele momento de Sócrates, que é o irmão de Platão na vida real. Então, Platão coloca na série TV, que é o diálogo, na sériezinha, coloca o irmão dele como ator, né? Mostrando que é um certo carinho, um certo, né? O Adimanto, ele responde dizendo, Sócrates, você está maluco? Você não tem medo que vai ter um levante popular contra você e contra todos nós? Platão, que escreve o diálogo, ele escreve ironicamente a ideia de que os filósofos são reis, inicialmente. Porque a resposta é, tá doido? Você não tem medo de apanhar? Você está colocando todos nós em perigo em dizer que nós deveríamos ser os governantes. E por quê? Né? E Sócrates concorda com isso e diz que diz o seguinte, chegamos finalmente àquela que chamamos de onda maior. A onda maior é a dificuldade maior. Né? Tem um motivo pelo qual a gente vai ver todo o léxico, o vocabulário é náutico, né? Um vocabulário marinho. Né? Então, a onda maior, a dificuldade maior que o navio da cidade deve superar. Ainda que esta onda me faça cair no ridículo e venha me afundar em gargalhadas e desprezo. Né? Só que você sabe que está falando uma coisa que é um disparate. Uma coisa que, inclusive, é ridícula. Os filósofos reis. A enormidade dessa terceira onda, que soma, portanto, o ridículo e a possível violência da cidade contra os filósofos, empurra Sócrates para uma longa discussão que chega exatamente nessa imagem do navio. Então, de 474 a 487, isso é a numeração dos Stefanos, a discussão se concentra em questões de cunho epistemológico voltadas para uma coisa só. Qual é a natureza do filósofo que precisa defender a cidade? É interessante o léxico, nós falamos sempre de guardião, né? Só que o guardião é o cara que guarda o condomínio. Não é o guardião no sentido do cara que fica na guarita. Aqui o termo grego talvez possa ser melhor traduzido por defensor. Os filósofos são os que defendem a cidade. Como o nosso presidente defende o nosso país.
como a nossa reitora defende a universidade. Nesse sentido, ela está lá para garantir que nenhum maluco entre e estoure tudo, né? Seja alguém de fora como alguém de dentro, né? Por que o filósofo, segundo Sócrates, nessa longa discussão, que ainda a moldura da imagem deveria ser a pessoa adequada para defender a cidade? Porque ele tensiona a sua alma para o que é, em lugar de prestar atenção a um monte de coisas inúteis, ao opaco, a não brilhante devir das coisas, né? E, portanto, foge do engano da opinião, né? Dessa coisa que um dia é uma coisa, um dia é outra, tipo Trump, né? Um dia fala uma coisa e fala só a verdade, entende só o que é verdade. Estamos, portanto, em pleno vocabulário platônico aqui, né? Verdade, conhecer o ser. Platão desenvolveu todo um vocabulário próprio para dizer: essas pessoas sabem. Vamos dar a responsabilidade para eles, eles sabem. Vocês estão vendo que eu estou falando eles, e não eles e elas, porque são só eles aqui, né? Não tem. Visto que, epistemologicamente, nós, filósofos, somos capazes de distinguir o que é verdade do que é fake news, digamos assim, a gente, assim, pode ter duas qualidades fundamentais para sermos defensores, governantes. Uma alma ordenada, eticamente, né? Alguém que não é porque ficou bravo que vai jogar uma bomba no Irã, certo? Não pode. E normas sobre aquilo que é belo, justo e bom, que são requeridas para você governar uma cidade. Você tem que saber o que é belo, justo e bom. Senão você está fazendo o quê? Vai construir lá, sei lá, uma bomba no meio da esplanada, né? Por exemplo. Todo esse esforço, que parece esquisito para dizer qual é a verdadeira natureza do filósofo, fracassa. Está lá, dá errado. Por quê? Porque os interlocutores dele, Adimanto primeiro, não se convencem. Mais perto? Ok, obrigado. Não se convencem. E por que não se convencem? Porque Adimanto disse: tá, Sócrates, mas as pessoas, quando olham para os filósofos, a nossa cidade, Atenas do quarto século, quinto século, no caso, né, da Alexis, né, do quinto século, quando olham para os filósofos, acham que eles são pessoas excêntricas, inúteis, quando não simplesmente pessoas más. Um pouco como o pai da tua namorada acha que você é. Não é? Não mudou muito, vocês estão vendo, em 2.500 anos. Mas não faz direito, não? Não faz medicina, não? Faz filosofia também. Toda a escola que eu paguei, o balé a vida inteira, e vai ficar com filósofo. Estou brincando porque vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Talvez os historiadores também sofram isso. Mas história, né? Para que serve isso, né? Então, assim, mas essa sensação de Manto diz, só que não vai funcionar, porque as pessoas desprezam os filósofos. Acham que não servem para nada. Como é que você acha que a pessoa vai achar que a gente vai ser governante, né? Francamente, se a gente lê o texto com o cuidado que o texto merece, vai se surpreender com uma coisa. Sócrates concorda com Adimanto. Você pergunta para ele: você acredita que quem diz isso, que os filósofos são inúteis ou maus, até, está dizendo a verdade? Porque eu acho que sim. Eles estão dizendo a verdade. Sócrates concorda com o seu sogro. Está entendendo? Mas ele tem razão. E o papel de mando fica... Não estou entendendo. Né? Não estou entendendo. Sócrates está dando uma volta na cabeça do Adimanto. Mas não entendi. Você está falando que você é governante. Você concorda que não presta? E aí? Né?
Adimanto pergunta, já um pouco desconsolado, porque Sócrates era terrível, né? Nessa argumentação. Né? Mas então, como é possível dizer que as cidades não serão libertadas de seus males, a menos que os filósofos governem? Se estamos de acordo que eles são inúteis, né? Pô, Sócrates, né? Para de brincar. E aí? E aí, de novo, Sócrates, nessa grandíssima capacidade argumentativa, né? De dar um nó na cabeça do interlocutor, algo que alguns colegas já estão chamando sem vergonha de sofística, né? Sócrates, agindo sofisticamente, né? Responde com uma única resposta que caberia nesse momento. Ele vai dizer, olha, eu estou achando que para te responder, vou ter que usar uma imagem. E Adimanto, que é o interlocutor dele, fica duplamente desorientado. Primeiro porque Sócrates parece concordar que a filosofia é inútil, mas também porque ele quer responder a uma pergunta argumentativa, teórica, com uma imagem. Mudando, portanto, o tabuleiro. Né? Eu estou te perguntando, me diz aí qual é a solução do problema. Vou te contar uma história. Não! Né? A Adimanto fica desesperada, como uma imagem. Né? E diz para ele, mas Sócrates, você normalmente não fala por imagens. Tipo, o que você está fazendo? Justo agora que você tem que resolver o problema da cidade, me vem com uma imagem? Me dá uma constituição pronta. Me dá uma lei, uma resolução, uma portaria, qualquer coisa. Não uma porcaria, é uma portaria. Vocês que vão ser filósofos, professoras e professores, de vez em quando você tem que parar e fazer uma piada sem graça e que não faz nenhum sentido para ver se as pessoas estão prestando atenção, tá? É só para isso. É uma técnica, não é que eu não sei fazer piadas com graça, é só porque é uma técnica não pode ter muita graça, não. Tem que ter pouca graça. Estou brincando. Mas é verdade, não estou brincando. Nós que somos professores, especialmente de licenciatura, né? De alunos de licenciatura, tem umas técnicas que tem que aprender. Presta atenção. Eu vi que metade estava dormindo, né? Não, estou brincando, não está não. E Sócrates responde, tá, você caçou de mim, você está tirando sarro de mim. Depois de ter me jogado uma questão tão difícil. Senta aí, Cláudia. Senta aí, Cláudia. Escuta essa imagem, de modo que você pode ver ainda melhor como é que eu me enrolo, como eu não sou capaz de fazer imagens. Você está vendo que é tudo um jogo de brincalhão quase, né? Estão brincando porque quando entra a imagem, a coisa assume um outro tom. Então, quando a gente lê um texto, você fala assim, por que os caras estão tirando sarro um do outro? Estão sendo irônicos um do outro, até um pouco sarcásticos. Senta aí, escuta a imagem. Vamos ver se eu me enrolo ou não. É porque está mudando o registro. Né? Enquanto eles estavam discutindo com muita angústia o que fazer com a cidade, agora entra uma imagem e a imagem explode o pensamento. A imagem explode o pensamento. Não sei se vocês gostam de museus, especialmente de museus de arte moderna. Você vai lá ver um quadro, cara, você explode a cabeça. Porque você não entende nada. Arte moderna é uma loucura. Essa expressão, eu queria mostrar para vocês que é isso que está acontecendo. Adimanto e Sócrates explodem o pensamento. E aí a gente tem que explodir um pouquinho junto, senão a gente não entende. Né? Imagem, portanto. E essa imagem é a imagem do navio, vocês estão, né, já suspeitando. E acho que essa discussão sobre a moldura que a gente fez até agora nos permite ter pelo menos uma conclusão preliminar. A imagem parece derivar a sua força dramática e a sua força filosófica argumentativa exatamente dessa rota longa e agitada, marcada por essas ondas muito perigosas que impedem a construção da cidade justa. E, portanto, essa terceira onda, a maior de todas, que diz respeito aos filósofos governarem, de certa maneira se torna a luz jogada sobre essa imagem mais importante. Então, assim, é uma imagem que a gente vai entender
como resultado de um problemão, de uma situação muito complicada. Antes de entrar na imagem, eu já vou mostrar para vocês o primeiro trecho dessa narrativa da imagem. Sócrates parece colocar como que uma pequena nota, uma legenda. Sabe aquilo quando você vê um quadro no museu e tem lá escrito ao lado o que é? Isso, uma legenda, né? Como a nos indicar uma chave de leitura daquilo que aquela imagem representa. E, ao mesmo tempo, como nos museus, indicar qual é a técnica utilizada para a construção. Então, você vai lá ver uma escultura, por exemplo, do Sérgio Camargo, que é aquele escultor brasileiro maravilhoso, modernista, e aí está escrito lá, sem nome, me dá uma raiva. Bota um nome para eu poder entender? Não, sem nome, ok. Mas depois coloca lá, mármore branco e preto de não sei onde, da Bélgica. Então, nome e feitura, técnica às vezes utilizada. Óleo sobre tela. Né? Ok. Vamos lá então, vamos ler a imagem juntos. É de fato, a tal ponto insuportável, o sofrimento dos mais valorosos frente à cidade, que não há outro sofrimento que possa ser igual a este. Começou bem, né? Nós, valorosos, os valorosos são quem? Quem se importa. Os caras que são engajados, que esperam que as coisas mudem, né? Que a guerra acabe. Né? Os valorosos sofrem de maneira insuportável. Os nossos anestesistas, né? Fabrício, anestesia, insuportável o sofrimento. Tem que entrar com alguma coisa, porque não dá para viver com esse sofrimento. Não há nenhum sofrimento que seja igual a esse. O sofrimento da gente que sofre pela política injusta, por uma cidade que não cuida dos mais pobres, por uma cidade que não dá dinheiro para as universidades, é um sofrimento insuportável. Começa assim, não começa assim. Ah, gente, que legal, vamos ver um navio. Não, olha aí. Mas é preciso que quem quiser tecer essa imagem e uma apologia dessas pessoas valorosas, dos que combatem por uma cidade justa, o faça compondo diversos elementos, como fazem também os pintores, que desenham quimeras e figuras desse tipo. Então, assim, a situação está tão difícil que tem que fazer, para pintar isso, algo que não existe. Uma quimera. Uma figura monstruosa. Sócrates aqui parece de cara, né, nessa legenda, lembra? Que eu falava que essa é a legenda, né? Sublinhar como que o revés do tecido da imagem. Esse navio que a gente vai ver agora é algo híbrido, é algo anormal. Esta anormalidade, esta hibridicidade, dramaticamente, serve para mostrar a monstruosidade da situação dolorosa. E aqui, por duas vezes, tem um verbo grego importante que é pasco, sofrimento, que nós estamos sofrendo. Então, assim, não é uma brincadeira, né? A imagem parte de olhar e dizer, cara, estamos sofrendo. A cidade não está funcionando para todo mundo, não. Né? E a imagem que a gente vai ver dessa cidade que não está funcionando, se prepara. Sabe aquele disclaimer? Para pessoas sensíveis, né? Agora é isso, né? Pessoas sensíveis, não olhem, porque eu vou mostrar um negócio muito ruim. Então, uma imagem dentro da imagem, de certa maneira, né? Que se propõe como uma chave de leitura e, ao mesmo tempo, como um aviso. O navio que a gente vai ver é muito estranho. É uma monstruosidade. A tal ponto a política está monstruosa que a gente precisa representá-la como é. Portanto, nós, leitores, observadores, vamos perceber que tem algo que não está certo. Algo que está de cabeça para baixo. Há uma inversão dos papéis na cidade. E é isso que a legenda nos pede para olhar.
Então, vamos lá então. Sócrates, por favor. Então, inicia a retratar esse navio. Só que, quando ele começa a narrativa, né, a falar da imagem, ele começa exatamente com o verbo noeu, que eu traduzi por imagine. Não mais escute, como havia dito antes. Escuta essa história aqui. Não. Imagine. Por que imagine? Porque está pedindo para a gente participar, entrar ativamente na construção da imagem. Né? Nós vivemos na cidade, nós sabemos imaginar. Né? Então diz, imagine, junto comigo, né? Imagine num esforço comum de representação aquilo que é esse navio. Imagine assim que as coisas aconteçam em muitos navios ou em um só. Um armador, maior e mais forte de todos daqueles embarcados no navio, mais surdo, de vista um tanto curta, com conhecimento de navegação da mesma forma limitados, os marinheiros lutam um contra os outros para o comando do navio, acreditando que cada um deles devesse comandar, sem ter aprendido, todavia, qualquer arte da navegação, sem poder apresentar o seu instrutor ou quando a teria aprendido. A configuração caótica das personagens nesse texto breve já é um sinal de que tem um problema, né? A ideia de representar a cidade como um navio não é uma invenção de Platão. A poesia anterior a ele, Alceu e outros, já usavam essa imagem da cidade que está naufragando, das coisas que estão indo mal. Então não é uma imagem original. E aí, a gente não tem tempo, mas seria interessante ver em que medida Platão pega e em que medida Platão muda essa imagem tradicional, mas não importa. A primeira personagem que aparece lá é o naukleros, em grego, o armador. Quem é um armador? O armador, não sei se está claro até hoje, né? O armador é o dono do navio. Em geral, os armadores são bilionários. Esses navios todos estão parados no Estreito de Hormuz, cada um deles vale bilhões, tem alguém que é dono disso. E, obviamente, esse cara não está no leme do navio, o bilionário. Deve estar, onde está? Em São Paulo, em Nova York, vivendo numa penthouse, né? Então, o armador é dono do navio, mas não da carga que o navio transporta. Ele contrata os oficiais da marinha, desde o capitão até o último dos marinheiros, para que possa compor a tripulação, né? E é isso. E é especialmente importante, obviamente, a figura do capitão, do Kybernetes em grego, que não é exatamente o capitão como a gente entende hoje na marinha mercante. Ele é basicamente uma junção de capitão, timoeiro e navegador ao mesmo tempo. Não vou entrar nos detalhes, eu sou velejador, eu gosto muito de navio, não vou entrar nos detalhes, senão vou cansar vocês. Mas assim, então você tem duas figuras importantes, o armador, que é o dono, e o capitão, que toca de fato o navio. A precariedade dos conhecimentos náuticos gregos, juntos com os perigos de uma navegação pelo mar, que são perigos até hoje, né? Torna a navegação algo muito perigoso, sempre sujeita a desfechos dramáticos, pela perda do cargo, pela perda da vida da tripulação, etc. E o armador da imagem socrática aqui é descrito como maior e mais forte de todos aqueles embarcados no navio, mas surdo e de vista um tanto curta, com conhecimento de navegação muito limitados. É interessante, o armador, que é o dono, não sabe navegar. E esses atributos do navegador, do armador, fazem imediatamente pensar um paralelo, que é muito estudado pela crítica, com a personagem de Demos, numa comédia de Aristófanes chamada Os Cavaleiros. Não sei se alguém já leu essa comédia. Alguém já leu Os Cavaleiros? É muito legal. A comédia é ambientada numa casa, num navio, mas é muito semelhante. Demos, que significa em grego povo, né?
o seu demos, o seu povo. Ele é dono da casa, é soberano, mas é um velho intratável e surdo. Assim, o demos é continuamente bajulado por um servo dele chamado Paflagônio, que é de profissão curtidor de couro, que é a alegoria do demagogo, safado, diz o texto do Aristófanes, e aproveitador, mas compreende imediatamente o caráter do dono. Os outros servos, indignados, roubam um oráculo sagrado que Paflagônio custodia a 7 chaves e descobrem que esse oráculo contém uma profecia de quem irá governar a cidade. É uma comédia, né? Então, assim, é tudo muito... E a profecia diz que, primeiramente, o governador será, o presidente será um vendedor de estopa, depois um comerciante de gado e, finalmente, um salsicheiro. E quando o salsicheiro é chamado para governar a cidade, imagina a cena cômica, eu vi, por acaso, lá em Siracusa, é lindo, chega o salsicheiro com as salsichas todas, né, penduradas. Quando se fala assim, cara, eu sou um salsicheiro, né, não sei o que fazer. E aí o servo disse, cito, a mim parece que algo de positivo você deve ter em seu currículo. Não será, por acaso, o filho de um homem de bem. Ele responde, por Zeus, não, eu sou da ralé. Ainda bem. E pergunta, mas como é que eu posso governar o povo, o salsicheiro? E a resposta é a coisa mais fácil do mundo, responde o servo. Faça como você sempre fez, mistura, embrulha todos os miúdos juntos, puxa o saco do povo sempre, adoce-o com frases típicas de um gastrônomo, né, de um chefe. As virtudes do demagogo você já tem. Voz bestial, origem baixa. Enfim, você tem tudo o que você precisa para a política. Uma nota, os gregos antigos que escreviam essas coisas eram todos pobres ou ricos? Nobres. Então, obviamente, vocês estão sentindo aqui um desprezo pela classe popular, que a gente releva, mas não releva a beleza do demagogo salsicheiro que já tem tudo para ser governador, né, para ser político. Ainda que Sócrates não diga explicitamente que o armador é o povo, o paralelo com essa passagem de Aristófanes aponta claramente para isso. E há mais 2 indícios para a gente entender que o armador do navio é o povo. Primeiro é que Sócrates, algumas páginas depois, fala de um animal grande e forte, que algumas pessoas criam em sua casa, aprendendo as suas fúrias e desejos para melhor manipular. E a alegoria do animal é revelada imediatamente. O animal são oipoloi, os muitos, isto é, o povo. E o segundo indício é que o próprio Aristóteles, numa passagem da retórica de Aristóteles, quando quer explicar a diferença entre metáfora e alegoria, usa exatamente essa passagem dizendo assim, Platão desenha, como alegoria do povo, um armador. Então, Aristóteles meio que dá a solução da dúvida, né? Essa ideia de que o povo precisa ser compreendido em suas fúrias, raivas, em seus desejos, para melhor manipulá-lo. Cambridge Analytica e todos esses engenheiros das redes sociais entenderam muito bem. E há 10 anos estão cutucando individualmente, com algoritmos muito refinados, cada um de nós, as nossas raivas, insatisfações e desejos para te fornecer, obviamente, produtos, mas o maior produto que tem é o poder. Né? Então, assim, nada de novo. Né? É só a tecnologia que mudou, mas esse projeto de manipulação do povo já estava aqui. Portanto, o armador é o povo. E olha só, se o armador é o povo, ele está dizendo que o armador é o maior e mais forte de todos. E é o dono da cidade. Isso já é democracia. Né?
Isso é democracia. O povo é o dono, o mais forte e o maior. Ok? Mas não sabe o que fazer. Não sabe governar. Não sabe dirigir uma vida. E eu acho que esse é um pouco o mote de toda a imagem. Os marinheiros se movimentam para assumir o governo do navio no lugar do dono, porque o dono não sabe fazer. E é interessante aqui que, novamente, numa perspectiva muito elitista, de certa maneira, mas a gente vai ver que talvez nem tanto, o que se pergunta é, quem te ensinou a navegar? Né? Onde você estudou? Qual é o seu diploma para você fazer isso? Né? Ou você pega lá e você era sei lá, um influencer e você vai virar presidente? Você vê que é muito elitista isso, né? Como vocês fizeram um influencer e vai virar presidente? O que isso te deu como, né? Enfim, é muito elitista. A absoluta falta de educação para a política e a afirmação sarcástica da necessidade de ter formação, eu acho que cria uma solução para essa imagem. A insistência dos marinheiros em afirmar que a arte da navegação não seria ensinável como resposta não é inédita. Porque há toda uma maneira de pensar a política e a formação política, já desde o mundo antigo, pense-se em Protágoras, o começo do diálogo Protágoras, de Platão, em que se afirma claramente, né, de que a capacidade de fazer política pertence a todos os cidadãos, não requerendo qualquer educação. Né? E esta é a base do pensamento democrático até hoje. Porque senão, eu, que estudo filosofia política, ou nós aqui, deveríamos ter 10 votos. Enquanto a minha avó, talvez nenhum, porque ela não se formou, não entende nada de política. Né? Vocês estão vendo que o texto aqui já tensiona, não somente de um lado elitista, mas do outro lado também, mostrando assim, ó, peraí, que história é essa de formação? Eu sou cidadão, posso governar. Os gregos eram radicais, gente, sobre isso. Os gregos eram tão radicais que você tinha cargo de sorteio. Isto é, você não pode votar, certo? Não estamos confiando em você um voto, então você pode ser sorteado para governar. Não eram cargos únicos, mas, por exemplo, na Bulé, que era 501 pessoas, que era basicamente o parlamento, metade dos cargos eram eleitos, mas metade eram sorteados. E eu fico pensando se a gente adotasse isso, por exemplo, na universidade, Fabrício, imagina isso, né? Sortear os cargos na universidade, imagina que desespero. Seria muito legal para ver o que sairia. E se você tem um voto, você poderia também exercer ativamente. A imagem do navio, então, está num eixo importante, em que Platão está discutindo com a retórica, a sofística e o Partido Democrático. Platão está dizendo, será que o postulado basilar da democracia, de que não é precisa nenhuma formação para decidir, nenhuma formação política para decidir, ele faz sentido? Veja, para nós hoje que temos séculos de democracia, essa polêmica pode nos parecer um pouco esquisita, né? Como é que Platão tem dúvidas sobre a democracia? Mas a democracia tinha meio século na época, nem isso, né? E eles estavam de fato discutindo, e já tinha dado errado, já tinha sido golpe contra golpe, né? E tinha já acabado, basicamente, se esvaziado. Então, assim, Platão, Aristóteles, esses caras, quando colocam em dúvida a democracia, não estão fazendo isso como fazem os fascistas contemporâneos. É um outro tipo de discurso. Eles estão, de fato, vendo uma possibilidade que está nascendo e dizem, será que vai funcionar? Deixa eu ver. Né? É diferente, entende? Por isso que, às vezes, as pessoas confundem. Platão não é democrático. Não, não precisa. Estava vendo o negócio nascer. Vamos ver se dá certo. A gente já viu que deu certo, melhor do que outros sistemas, talvez. E hoje teríamos um pouco mais de vergonha de fazer essa pergunta. Mas, ao mesmo tempo, essa pergunta, no calar da noite, sem falar para ninguém, tá? Porque senão os caras já aproveitam para ser contra a democracia,
só entre nós fala assim, mas será que o influencer pode virar presidente da República? É uma pergunta assim, que a gente só faz entre nós, tá? Entende? Só é uma dúvida assim, que a gente faz na sala de aula, nesse espaço sagrado em que a gente pode tentar duvidar de tudo e depois sair e viver democraticamente. Mas será? Então, você entende que a filosofia tem essa radicalidade ainda hoje? Que eu posso dizer isso. Eu não vou dizer isso para os fascistas, mas eu vou dizer isso num ambiente seguro. Na Universidade Federal, perguntar, cara, não tem que ter formação política nenhuma. A gente vai deixar o povo sendo formado pelo TikTok? Entende? Bom, então Platão não pode aceitar. Não pode. Simples. Aceitar a tese democrática de que qualquer um, sem qualquer educação, pode decidir o que é certo ou errado. Não somente porque ele é um oligarca, né? Platão não é um oligarca, é de uma família nobre, mas porque ele está convencido que se a gente não reformar a classe política, uma reforma que passa basicamente pela educação, o único cenário possível para a cidade é aquele que Trasímaco dá no início da República. O que é justo, diz Trasímaco? É o interesse do mais forte. É justo sempre aquilo que o mais forte, o mais poderoso disser que é justo. Né? Se a gente não tem educação política, isso é que é. E, portanto, exatamente tentando responder a essa posição teórica, mas que também é olhar para o mundo como funciona, né? De uma vida política que é pensada e vivida como prevaricação, como violência, é que essa imagem de Platão está se construindo. Então, assim, cuidado em jogarmos fora logo aquilo que nos parece esquisito, um certo elitismo, uma certa dúvida sobre a democracia, porque essa atitude nos ensina algo, sem que a gente tenha que jogar fora a democracia. Na próxima. Não. Ah, agora entendi o que aconteceu. Apareceram os slides que eu não queria mostrar. Vai para frente. Mais um pouco. Esses são os poemas das imagens da... Mais um pouco. Esses aqui são os cavaleiros. E aqui, perfeito. Continuamos lendo, o texto é contínuo. Estou lendo aquela mesma página. Afirma, ao contrário, que esta arte não é ensinável e mata imediatamente quem afirma que seja ensinável. A arte da política. Se põem sempre em volta do armador suplicando e fazem qualquer coisa para que ele passe o leme para eles. Por vezes, ao não conseguirem persuadi-lo, enquanto outros tiveram sucesso nisso, mata esses últimos e os jogam para fora do navio. A violência é, portanto, a marca desse navio e da cidade que esteja em condições como essa da imagem. Impossível não reconhecer nessa figura destroçada de quem afirma que a arte da navegação, leia-se a política, seja ensinável, uma referência melancólica e trágica a quem? Quem morreu nessa história? Sócrates. Né? Isso aqui é Sócrates, que falava o tempo inteiro, gente, tem que estudar, gente, vamos conversar, não pode ser assim não sei o quê. Pá, morto, jogado fora do navio. Platão lembra do mestre dele, que foi executado. A referência à violência de um contra os outros, né? Uns querem matar os outros para que eles não persuadam o capitão, né? E essa ideia vem da guerra civil, de uma política em que não tem o respeito da diversidade, em que a única arma de vencer o argumento, vencer o espaço de poder é aquele da violência pura, né? E não acaso, porque é exatamente aquilo que Platão vê acontecendo no final do quinto século em Atenas. Um golpe contra golpe, contra golpe, contra golpe. E uma situação que ele define de estasis. Estasis é a guerra civil, né? A guerra civil contínua, em que não tem o respeito pelo fato de você ganhar as eleições, você ganha, não. Golpe, né?
Mas não somente pela violência física se expressa o interesse dos mais fortes. Esse navio que não é entregue mais à justiça, mas o interesse do mais forte. Porque a imagem segue também, por favor, obrigado André, falando de outras estratégias. Enovelando o nobre armador com a mandrágora, que é uma droga, né? O vinho ou qualquer outro expediente, tomam controle do navio, assaltando as provisões, bebendo e realizando suntuosos festins em Trancoso e navegando como é de se esperar de capitães como estes. E ainda enaltecem, clamando de navegador, capitão, verdadeiro conhecedor das coisas náuticas. O capitão é ótimo. Aquele que é capaz de entregar-lhes o comando, que o faça utilizando a persuasão e a violência para com o armador, censurando como inútil quem assim não age, né? Inútil. Um cara que não está usando as armas, está querendo fazer políticas como se fazia antigamente, um Suplicy da vida, entende? Um inútil, né? Falo do Suplicy porque o Suplicy é uma, não sei, é de consenso, né? Ah, legal, simpático, ele gosta de todo mundo, que não usa a violência nesse sentido de uma política violenta. A persuasão e a violência são aqui, então, colocadas, atenção, no mesmo plano de responsabilidade. Isso para nós é muito importante para pensar a nossa política atual, né? Onde a violência física ainda existe, um pouco. Mas tem uma outra forma de violência, que é essa persuasão, este uso dessas formas novas de persuasão, né? A polêmica com a retórica e a sofística não pode ser mais explícita. Mandrágora e vinho são utilizados para imobilizar o armador. O povo é paralisado pelas besteiras, né? Para falar dessas coisas desses dias, por exemplo, eu fiquei pasmo da importância que se deu a tal namorada que mora em Miami. Todo mundo sabe dessa tal de namorada e das coisas íntimas, que inclusive acho reprovável que sejam divulgadas, mas enfim, né? E a namorada tal, e isso. E os festins pornográficos não sei aonde. Como se esse fosse o problema. O que é pornográfico é onde está o dinheiro, não é? Você vê que essa coisa de mobilizar o povo vai te deixando pensar na sacanagem, né? Que é uma forma de droga, não é uma forma de... Né? E para você não olhar para o seu representante, que está lá dentro, nessa história, que botou dinheiro nisso, né? Entende? Então, ele está falando isso. Mandrágora e vinho para imobilizar o povo. Né? Drogas de vários tipos. Legal, acho super bonito. Quem assim não age, então, quem não procura o poder com engano, com a violência, é acrestos, inútil. Esse é o tema da inutilidade da filosofia, é fundamental para a política. Né? Aquilo que o teu sogro pensa de você é absolutamente importante. Que você seja um inútil ou uma inútil. O resultado dessa tomada, vamos ver por que depois, né? Vou explicar por que é importante que a gente seja inútil. O resultado da tomada do comando dos marinheiros é duplamente complicado. Primeiro, a carga do navio é dissipada em festins e embriaguez. Então, assim, o navio serve para carregar alguma coisa, né? O valor que tem o navio, ele é a sua carga. Se você dissipa tudo em festim e embriaguez, não sobra mais nada, né? Como é que você vai pagar o SUS depois? Como é que você vai colocar investimento no Universidade Federal, né, Fabrício? Se você dissipa tudo em festins e embriaguez. Mas leia, festins e embriaguez, não pense que é sacanagem. É a outra sacanagem, entende? Não é o festim e embriaguez que me incomoda. Bebe à vontade, mas paga com o teu dinheiro. A rota de navio assim comandado não pode não ser trágica. Se vislumbra o perigo do naufrágio. Em uma cidade cujo resultado é que, claramente aqui, a justiça
se sobrepõe uma gestão privada e imprudente da coisa pública. E aqui agora vou virar candidato. Alguma coisa. Não sei o quê. Né? Entende? É isso que é o problema. Mas, eu sei que vocês já estão deprimidos, agora vai ter. Platão, um grande escritor, ele faz entrar como um deus ex machina, né? Que é aquela figura no teatro grego, que Deus descia com uma máquina, com um elevador, no palco de cima, porque os deuses, como vocês sabem, fora 2 ou 3 que estão lá embaixo, os outros estão lá em cima, né? Deus ex machina, por favor, entra quem? O verdadeiro capitão. Quanto ao verdadeiro capitão, não se dão conta que precisa se ocupar das condições do tempo, das estações, do céu, dos astros, do vento, de todas as coisas que dizem respeito à arte da navegação, se deseja ser efetivamente um comandante. Assim, para ser capitão, querendo ou não, eles não pensam que seja possível adquirir ao mesmo tempo a arte e a cura da navegação e, com isso, capitanear o navio. Quando esse tipo de coisa acontece a bordo do navio, quando chega o verdadeiro capitão, você crê que ele seria chamado por aqueles que navegam em navios desse jeito, equipados dessa forma, de alguém com a cabeça nas nuvens, de tagarela e de inútil? Então, o aletinós, o verdadeiro capitão, o capitão da aletés, né, na verdade, é garantia de que a rota no navio não leve naufrágio. Quem é? Esse cara que exerce a epimeneia, o cuidado, a cura, o ocupar-se, né? E a gente conhece muitos políticos assim, na nossa experiência também, né? Gente que está lá para cuidar mesmo. Até no nosso espaço pequeno da universidade, que é uma comunidade política, né, Fabrício? Você vê que tem gente que está lá da manhã até a noite cuidando, sempre disponível, tentando achar dinheiro onde não tem. Isso, esse cara, sabe o que é? Para os outros caras lá vai ser chamado de inútil. Né? Só que esse capitão ele tem que ter conhecimentos vários, tem que cuidar dos astros do céu, do iceberg, né? Tem que ter um conhecimento que permita que ele junte toda a sua arte, né? Para que a coisa funcione. Né? Mas o verdadeiro capitão não seria acolhido pelos marinheiros e seria considerado como alguém com que chama em grego belíssimo Penélope, estamos juntos. Meteoroscopos, um cabeça nas nuvens, né? Bem o que se fala dos filósofos até hoje, né? Tagarela, adolescens, daí adolescência, né? O inútil, como a gente falou. Mas esses adjetivos, meteoroscopos, adolescentes, são muito atribuídos aos filósofos naquela época também. E uma prova disso, por exemplo, é a Comédia das Nuvens de Aristóteles, onde Sócrates é chamado de cabeça nas nuvens, inútil, tagarela. Então aqui Platão está fazendo uma referência assim. Esse verdadeiro capitão que vem, você acha que não seria considerado um tagarelo inútil? Seria, por quê? Porque ele fica falando da justiça, não quer usar violência, não quer usar um sistema de persuasão eficiente. Ele acha que é só sentar e falar com as pessoas. E as pessoas deveriam entender só porque ele está falando, não porque ele está te dando dinheiro ou está te enganando. Né? E essa, então, é um pouco a chave, né? Mas inútil é o que mais pega. Inútil. Esse termo tem uma conotação ao mesmo tempo precisa e decisiva para a economia dessa imagem. A inutilidade de Sócrates e dos seus, incluindo Platão, que era um socrático, né? Era um amigo discípulo, é muito conectada à ideia da tagarelice das nuvens. Porque, se vocês lembram das nuvens de Aristóteles, né, que é aquela comédia sobre Sócrates, né, escrita 25, encenada 25 anos antes da morte de Sócrates,
Como é que acaba a comédia? Vocês lembram? Como é que acaba a comédia sobre as nuvens de Sócrates? Com Sócrates e os seus sendo queimados vivos dentro da universidade, né? Então, o cara lá que foi lá tentando que Sócrates ensinasse o discurso no tribunal que permitisse que ele não pagasse as dívidas, né? Então vai no Sócrates esperando que seja um advogado tributarista dos piores. Sócrates diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu estou tentando achar a verdade das coisas. Aí ele fica puto, bota fogo e mata todo mundo. A última cena é Sócrates gritando, sufocando. E essa é uma comédia, gente. Isso é uma comédia. Na comédia, Sócrates é morto pela cidade, condenado à morte, de uma forma mais violenta ainda, 25 anos antes. Você entende que aqui Platão está falando de Sócrates o tempo inteiro? Desse grande mestre, essa grande referência, como foi o Hector pela gente, né? O tempo inteiro tentando dizer, olha, vocês erraram, vocês mataram a pessoa errada. Nós tínhamos alguém que podia resolver o problema e vocês mataram, né? Vamos ver como acaba a imagem, para a gente concluir. Não creio, continua Sócrates, né? Que você precise examinar detalhadamente a imagem, como a gente fez hoje, para compreender que ela representa a relação da cidade com os verdadeiros filósofos. Para você entender o que eu quis dizer. Antes de mais nada, portanto, explique a imagem aos que se maravilham, tipo teu sogro, que os filósofos não estejam na devida consideração por parte da cidade. E procure convencê-los que deveriam se maravilhar bem mais se eu fosse. Está entendendo? Se o Habermas fosse o presidente da Alemanha, citando o nosso querido Habermas, eu acharia muito estranho. Tem alguma coisa errada. O círculo eminente da imagem, portanto, está concluído. Estamos falando da cidade, de uma cidade, Atenas, que não tem qualquer consideração pelos filósofos, como aconteceu com Sócrates, que inclusive foi morto pela cidade. Foi morto porque era um tagarela, porque era um inútil. E, portanto, não deve surpreender que diz, não creio que você precise examinar muito, né? Porque a alegoria do navio é a representação da realidade política, nua e crua, daquilo que nós estamos vivendo. Nós também, não somente Atenas, nós também, né? Por isso que não tem que ficar muito complicando a vida não, fazendo grandes interpretações, né? A imagem é o avesso da utopia da justiça. O que a imagem ensina é que com atores políticos como estes, que estão no navio, é impossível para a filosofia ter o lugar que lhe caberia. Não precisa pensar muito não, é só olhar, né, diz Platão. Mas, de novo, Platão sempre conclui num sentido positivo. Ele diz, faz um outro convite para Dimar. Um convite para passar a ação, de certa maneira. E uma ação que é marcada por dois verbos, que acompanham toda a imagem, didasco e peito. Adimanto deve explicar, né, ensinar a imagem, denunciar isso, para convencer, explicar, ensinar e convencer aqueles que se maravilham que os filósofos não estejam na devida consideração. Então, a imagem do navio revela, me parece nesse final, um convite para nós todos, para uma atividade política, que é a atividade nossa, que é da educação. Educação, às vezes, é também denúncia, né? Crítica e persuasão. Então, a mensagem que a imagem traz, me parece, é que o avesso da utopia da cidade justa
onde os filósofos não são quem deveria ditar o governo, não deve surpreender. Portanto, é um pouco um convite a repensar a nossa história, ver como que Atenas chegou nesse ponto, né? E superar, de certa maneira, as três outras, né? É isso que eu queria dizer hoje para vocês. Obrigado.